Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus direto ao seu coração. Mas antes disso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento este momento, Senhor, em que eu estou trazendo esta palavra aos meus irmãos, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que não seja eu falando, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Ah, Senhor Espírito Santo de Deus, traz-me a revelação da Tua palavra. Traz-me a revelação da palavra. Fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Que esta palavra possa trazer luz aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade aqui. Tu és o pastor presidente, Senhor Espírito Santo. A Ti seja a honra, a glória, o louvor. A minha vida é para honrar e glorificar o Senhor Jesus, para exaltar o santo nome, para glorificar o santo nome de Deus. Em nome de Jesus, amém. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje está no livro de Levítico 19, no versículo 2b. A palavra de Deus vem nos dizer assim: sejam santos, pois eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Para que nós possamos estar acessando Deus, nós precisamos ser santos. E quando eu falo ser santo, não é ser uma pessoa sem pecado. É impossível que um ser humano viva nesta terra sem pecar. Inclusive, o próprio Paulo, ele vem nos dizer que para que nós fôssemos santos é impossível, porque do contrário nós teríamos que sair dessa terra, porque todo ser vivente debaixo dessa terra, ele peca. Ele erra, às vezes pecamos em pensamentos, às vezes pecamos ao julgar o irmão, involuntariamente, mas a santidade é uma coisa diferente. A santidade é você se abster de fazer aqueles pecados abomináveis ao Senhor, aqueles pecados em que o Senhor Jesus odeia, abomina. E aqui no próprio versículo 19, no capítulo 19 de Levítico, no versículo 11, vem nos dizer assim: não roubem, não mintam, nem engane uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente: eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento dos seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum dos seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelos pecados deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Então, aqui a partir do versículo 11, Deus vem elencando uma série de coisas que ele odeia, que ele abomina: roubar, matar, mentir, enganar, trapacear, dar prioridade na justiça só porque você conhece alguém ou só porque alguém lhe paga, julgar as pessoas, difamar, fofocar. Quando o seu próximo ele está em perigo, você fica de braços cruzados. Quando você alimenta o ódio, quando você alimenta a amargura no seu coração, quando você difama os outros, tudo isso é abominável aos olhos do Senhor. Isso é o que o Senhor odeia, isso é o que o Senhor detesta.
Deus abomina esse tipo de coisa e esse tipo de comportamento. E em Levítico, no capítulo 20, no versículo 26, está escrito assim também: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. O Senhor Deus Todo-Poderoso escolheu um povo separado para ele, o povo de Israel. Um povo escolhido, um povo que o Senhor fez como seu povo santo. E ali Deus, a única coisa que ele pedia era que as pessoas obedecessem os seus mandamentos, obedecessem os seus decretos, os seus decretos. E ele pedia a santidade do povo. O pecado, existem alguns pecados que Deus abomina. A fofoca, a maledicência, o orgulho. Quando eu falo que viver sem pecar nessa terra é impossível, é quando nós, involuntariamente, às vezes nós temos um temperamento difícil, às vezes nós levantamos a voz sem querer, às vezes nós julgamos a pessoa em pensamento sem querer. É impossível alguém ser santo aqui nesta terra, alguém ser sem pecado aqui nesta terra. Mas nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos conduza, que Ele nos purifica, que Ele nos santifica, que Ele perdoe os nossos pecados. Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus, porque nós somos falhos, somos pecadores, e a maioria das vezes nós não conseguimos viver sem pecar. Em Êxodo 23, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. O seu testemunho ele tem que ser imparcial, ele tem que ser independente da pessoa ser pobre ou ser rica, ele tem que condizer com a verdade. Ele tem que condizer com a verdade. Não espalhe falsos boatos, não coopere com pessoas más. Se você deparar com o boi ou jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu, pare e ajude o dono a levantá-lo. Esse versículo era para a época que os meios de locomoção eram o jumento e era o boi. Mas nós podemos trazer aqui para o nosso dia. Se você se deparar com alguma coisa acontecendo na casa do seu inimigo, na casa de uma pessoa que você não gosta, com um bem material de uma pessoa que você não gosta, se você ver um ladrão invadindo a casa de uma pessoa que você não gosta, não vire as costas e saia, faça alguma coisa. Se você vir alguém que está com um pneu furado, pare e o ajude. Ajude. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. O falso testemunho, o denegrir a imagem do próximo, você pode achar que Deus não está vendo, você pode pensar assim, não tem nada a ver. Você levantar falso, você falar mal do irmão, você falar mal do vizinho, você falar coisas que você não viu, você inventar. Simplesmente porque você não gosta dessa pessoa, porque você a odeia. Então você acha que você levantando falso testemunho, você fazendo com que as pessoas odeiem aquela pessoa, não acontecerá nada com você.
Pode não acontecer nada com você agora, mas quem sabe num futuro próximo, passa 1 ano, 2, está acontecendo uma coisa pior com você e você não sabe o porquê que está acontecendo. Provavelmente você vai se esquecer do que você fez lá no passado, mas a memória de Deus não é curta igual a nossa. A memória de Deus não é curta igual a nossa. 1000 dias para Deus é como 1 ano. 1 ano para Deus é como um dia. Então, cuidado com aquilo que você faz. Cuidado, porque a sua plantação ela é opcional, mas a sua colheita ela é obrigatória. No capítulo 7 de 2 Coríntios, no versículo 1, está escrito assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Os servos de Deus que temem a Deus, eles têm temor do Senhor, e Provérbios vem nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa sábia, a primeira coisa que ela faz é temer o Senhor, temer a justiça do Senhor, porque ela sabe que Deus é o justo juiz, ela sabe que Deus não desampara os seus. Sim, ela sabe. Em 1 de Pedro, no versículo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: Sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor é santo e Ele busca a santidade nos teus filhos, nos teus servos. Muitas vezes você serve a Deus, mas você está tão corrompido que ali dentro da igreja você tem uma atitude. Mas quando você sai da igreja, você começa a falar mal de todo mundo, você começa a fofocar, a sua boca é uma serpente venenosa, a sua língua é uma serpente venenosa que destila mal para todos os lados. Você acha que Deus vai ouvir as suas orações? Você acha que as suas orações serão ouvidas mediante esse tipo de comportamento? Deus não ouve orações de pessoas que têm o fel na boca. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 6, no capítulo 16, as 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre o irmão. As 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. É aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. O Senhor é santo e nós devemos procurar ao máximo acompanhar a santidade do Senhor. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não levantar falso testemunho. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente. Às vezes você fala: mas eu não matei nenhum inocente. Mas quando você acusa uma pessoa com a sua boca, quando você fala mal, você está matando a vida de uma pessoa. Se você quer da igreja, que você abre a boca para acusar, para denegrir, um não crente que ver você falando isso vai falar o seguinte: aquela pessoa é cristã, é evangélica, que tem a língua venenosa desse jeito. Jamais eu vou querer um Deus desse, um Deus que não muda a pessoa, que não muda o temperamento da pessoa. Deus odeia aqueles que fazem tropeçar os seus santos, que fazem tropeçar os seus pequeninos.
Não sirva de pedra de tropeço para a vida de ninguém. Que a sua língua não sirva para derrubar o seu irmão. Que a sua língua não sirva para destruir o ministério de alguém, para destruir a vida espiritual de alguém. Porque se alguém confia no Senhor e você dá mau testemunho, ela te vê e você vai estar matando a vida espiritual daquela pessoa. A pessoa vai falar: eu não quero nada do que essa pessoa tem. A minha apóstola, ela conta o seguinte testemunho: o pai dela, na cidade dela, ele não vende para cristão. Porque todo cristão não paga direito, principalmente se for pastor. Segundo ela, testemunho dela. Eu não tenho nenhum testemunho desse jeito. O pai dela é um comerciante na cidade. O pai dela tem um comércio. E quando fala que é um cristão que vai comprar, ele já não vende. Porque não dá bom testemunho. Cristão que compra e não paga, cristão que mente, cristão que deturpa a palavra de Deus e que fala não tem nada a ver. Eu sou cristão, mas no final de semana eu posso beber uma cervejinha, não tem nada a ver. Você pode estar servindo de pedra de tropeço para alguém, você pode estar desviando alguém dos caminhos do Senhor, e isso será cobrado de você no grande dia. Não pense que as suas atitudes ficarão impunes. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Aquele que fofoca e fala: fulano, você sabe o que cicrano falou de você? Sabe, irmã? Pés que se apressam para fazer o mal, pés que se apressam para correr na casa dos outros e tá de leve trás. O pior não é aquele que faz a fofoca, o pior é você que serve de ponte de Satanás para levar a fofoca na casa do outro. É você que é pior. Porque se você é um servo de Deus, você não deveria nem estar emprestando o seu ouvido para ouvir fofoca. Mas caso a pessoa venha falar para você alguma fofoca, você engole seco e fica para dentro de você, não espalhe. Que esse mal pare ali em você. Sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Jesus Cristo é santo. Existem muitos irmãos que falam: eu estou na igreja há 30 anos, há 20 anos e a minha vida não transforma, a minha vida não muda. Você muda? Você transforma? O fato de você estar na igreja fez com que você parasse de mentir, de roubar, de trair, de adulterar, de enganar? Você busca ser uma pessoa santa na presença de Deus? Quando você não faz isso, você dá legalidade para que Satanás atue na sua vida, para que demônios atuem na sua vida. A santidade tem que começar dentro do seu lar. Você tem que ser o exemplo. Você tem que dar testemunho através das suas atitudes, não de palavras. Palavras são bonitas, mas elas se perdem no vento. A sua atitude é a sua atitude que diz, que fala sobre você. Nós que somos mães, nós sabemos que os exemplos que nós damos aos nossos filhos ensinam mais do que as palavras que nós falamos. Eles seguem os nossos exemplos, mas o que nós falamos muitas vezes entra no ouvido e sai no outro. A santidade de Deus tem que ser elevada neste tempo. A santidade de Deus tem que ser elevada. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dê testemunho disso. Peça que o Espírito Santo venha morar dentro de você para que ele traga transformação aos seus caminhos, às suas atitudes.
A primeira coisa que eu fiz assim que eu me converti foi ajoelhar diariamente e pedir ao Senhor Espírito Santo, me transforma, tira de mim este mal, eu não aceito ser assim, eu não aceito ser fofoqueira, eu não aceito ser maledicente. Essa é a minha oração diária. Purifica-me, Senhor, e ficarei pura. Lava-me com seus rios de águas vivas, Senhor, e ficarei mais alva que a neve. Essa tem que ser a nossa oração diária. E não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que tira isso de nós. Não é pela sua vontade humana, é pela sua oração diária ao Senhor Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Entregue-se nas mãos do Senhor Jesus verdadeiramente. Não critique, não julgue, não difame. Não fale o que você não viu, e se você viu, fique calado. Se não há nada que se aproveite, fique com você. Deus nos chama para que nós sejamos santos. Deus, o Senhor Jesus, nos chama para a santidade. A santidade de Deus tem que ser elevada neste tempo. A santidade de Deus tem que ser elevada. Nós temos que dar testemunho do Deus que nós servimos. Nós temos que ser testemunho vivo, santo e fiel ao Senhor Jesus. Nós temos que pregar com nossas atitudes e não com palavras. Fiquem todos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Uma excelente semana. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor.